A gente segue repercutindo o caso do Banco Master, gente. Especificamente, vamos tratar um pouco sobre o envolvimento do Fundo de Previdência do Rio de Janeiro, por exemplo, que foi alvo da Polícia Federal hoje, mas há fundos de outras capitais, de outros estados, outros municípios. Rita Mundim, nossa comentarista de economia, já chega. Rita, qual a sua avaliação desse processo todo, e especialmente o envolvimento dos fundos de previdência que vão ficar desfalcados agora com a liquidação do Master? Boa noite. Boa noite, Thaís. Isso é muito preocupante, né, que a gente está falando de aposentados. E no frigir dos ovos, o total chega a quase 2 bilhões. É 1 bilhão 800 e alguma coisinha. Sendo que desses 1 bilhão e 800, 970 milhões estão na Rio Previdência e outros 400 milhões lá no Fundo de Previdência do Estado do Amapá. Então, a concentração maior foi no Rio de Janeiro e no Amapá. E quando a gente pega aí a linha do tempo, a gente vê que não tem coincidência. O diretor de investimentos da Rio Previdência, ele foi trocado. E foi a partir da troca desse diretor que a concentração da carteira da Rio Previdência no Banco Master começou a aumentar. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, em maio, avisou a Rio Previdência sobre essa concentração da carteira e pediu que eles não aumentassem a compra de ativos do Banco Master. Ao contrário da instrução do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro, eles passaram a aumentar ainda mais. E o que aconteceu em maio? Maio foi quando chegou ao público o início dessas tratativas de venda do Banco Master para o BRB. E também, em maio, foi quando os grandes bancos acordaram e viram que as plataformas de alguns dos grandes bancos estavam alimentando essa rede, vendendo os títulos do Banco Master. Então, de certa forma, eles estavam dando liquidez e usando a rede para que esses títulos chegassem no pequeno investidor, no médio investidor. A partir desse sinal de alerta, quando eles viram que 30% do Fundo Garantidor de Crédito estava garantindo operações do Banco Master, eles pararam de vender esses títulos nessas redes, né, que atingiam o Brasil inteiro. E aí, o que o Vorcaro fez? Ele falou, opa, eu não estou tirando dinheiro mais do público em geral, eu tenho que arrumar uma outra fonte. Foi quando cresceu essa venda de títulos do Master para os institutos de previdência. Então, a partir de maio foi que houve esse aumento, principalmente na Rio Previdência. E aí, em outubro, que o banco foi liquidado em novembro, o Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro proibiu, porque quando ele viu o excesso de concentração, ele proibiu que a Rio Previdência comprasse mais títulos do Banco Master, mas chegou nesse ponto. Então, a gente começa a entender toda essa rede que foi armada, né? Essa rede de influência, e é claro que essa influência tem preço, né? Então, uma rede que foi armada pelo conglomerado Master para conseguir ficar de pé enquanto tentava a venda dos seus ativos para o BRB. Então, de maio até novembro, eles aumentaram as vendas para esses institutos de pensão para conseguirem alguma liquidez. Parece que essa é a história, mas, de novo, outra encrenca, e o tamanho da encrenca são quase 2 bilhões. E nesse caso não existe lastro, não existe o Fundo Garantidor de Crédito. Então essas instituições tiveram aí essa perda desses recursos dos aposentados. Muito triste mesmo, Rita, e preocupante. Rita Mundim, nossa comentarista de economia. Obrigada, minha querida. Boa noite para você. Até amanhã. Boa noite.